Nós estamos fazendo uma série sobre as características do fruto do Espírito Santo. As características são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Semana passada, nós falamos sobre a alegria. E hoje, nós vamos falar sobre o domínio próprio. Esse é difícil. Gênesis 1:26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O domínio próprio, irmãos, é uma das características, é um fruto do Espírito Santo. E eu estou lendo esse texto para dizer que era propósito de Deus que o homem dominasse sobre todos os outros seres, mas principalmente sobre ele mesmo. A diferença nossa para os outros animais é que nós temos o livre arbítrio, nós temos a capacidade de raciocínio, de criatividade e condições de coordenar, de comandar a criação de Deus. O propósito de Deus é que o homem dominasse sobre os outros seres e controlasse a si mesmo. Infelizmente, o pecado desvirtuou isto. Eu vou apresentar agora, rapidamente, características da falta de domínio próprio. Alguns sinais da falta de domínio próprio. Por exemplo, orgulho. O orgulho é uma das características daquele que não tem domínio próprio. Impaciência é uma característica daquele que não tem domínio próprio. Descontrole é uma característica daquele que não tem domínio próprio. Em Provérbios 25:28 diz assim: como uma cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Aqui ele usou o termo homem, mas aqui é um termo geral, né? Homem e mulher. E por que é importante? Porque você tem que entender que o domínio próprio não é conquistado por você e por mim. É uma característica que o Espírito Santo implanta em nós. Nós não temos a menor condição de ter domínio próprio se não for pela ação do Espírito Santo. Outra característica, a ignorância, a violência. Então veja, descontrole, ignorância, orgulho, tudo características de uma sociedade em que nós vivemos e que as pessoas são muito assim. Quantos crimes não têm acontecido porque as pessoas não se controlam? Naquele momento de raiva, a pessoa age e desgraça a vida dele, a vida do outro, acaba com várias famílias. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? O que eu preciso dominar para ter domínio próprio? Em Gênesis 4:7 diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Primeira coisa que faz com que eu não tenha controle sobre mim mesmo, as minhas vontades. Eu preciso controlar as minhas vontades, os meus desejos carnais pecaminosos. Aqui na minha sequência, uma outra coisa terrível, uma arma terrível, Tereza, do domínio próprio,
um órgãozinho que está aqui na nossa boca. A gente culpa a língua, mas na verdade não é a língua, é o cérebro, é você, né? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A língua, irmãos, aquilo que nós falamos, tem gente que se orgulha e diz, não, comigo é assim mesmo, eu falo é na cara. Olha, eu sou verdadeiro, né? Eu sou sincero. Antes de falar, você tem uma outra coisa, antes do falar, que é o pensar. E o pensamento, ele começa, sobre a tentação, ele diz assim, eu não posso impedir que as aves voem sobre minha cabeça, mas eu posso impedir que elas façam ninho. Ou seja, quando o pensamento ruim vier, afaste esse pensamento, porque se ele continuar, ele se materializa. E uma das formas de materializar é falando. E a palavra dita não volta atrás. Você pode matar uma pessoa com a sua língua, com a sua palavra. E mais importante, depois dos pensamentos, vem a ação. Quando você age sem controlar aquilo que você quer fazer ou quer falar. Aprenda a dominar a si mesmo. E como é que a gente domina a nós mesmos? Como é que a gente estabelece isso? Primeira coisa, o professor Berini fala muito sobre isso, né? É o senhorio de Cristo. Em Filipenses 2, 10 e 11 diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se Jesus é o Senhor da sua vida, Ele te controla. E Ele te controlando, Ele te domina. Todas as vezes que eu estou conectado com Deus, com Cristo, através do Espírito Santo, eu me controlo. A segunda característica de quem domina a si mesmo, obediência. Obediência. Obediência a Deus, aos preceitos, às normas, às regras, aos mandamentos. Terceiro ponto importante, respeito. Se você sabe respeitar o próximo, você começa aí a ter uma perspectiva de domínio. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, uma coisa que, olha só que coisa maluca, parece contraditória. O domínio próprio é eu conter a minha impulsividade. E eu contendo a minha impulsividade, parece que eu estou prendendo a mim mesmo. Mas não. Quando eu controlo a minha impulsividade, eu tenho liberdade. Liberdade em Cristo. Em 1 Coríntios 6,12, Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo, repetindo Jesus, diz assim, foi para a liberdade que eu vos chamei, que eu vos libertei. Quando nós temos domínio próprio, irmãos, nós controlamos a nós mesmos e deixamos que Cristo seja o Senhor de nossa vida. Só quem pode fazer isto em nós, nessa natureza pecaminosa, só quem tem capacidade de domar o nosso caráter, é Cristo através do Espírito Santo. Que eu e você, todos os dias, busquemos o Espírito Santo, para que Ele possa proporcionar em nossas vidas o domínio próprio, uma característica fundamental daquele que é dominado pelo Espírito Santo. Oremos. Amantíssimo Deus, que Tu possa, Senhor, derramar o Teu poder sobre nós, que o Espírito Santo possa habitar em nossos corações, e que nós possamos transmitir às pessoas as características, aqueles dons que caracterizam aquele que está sob o controle do Espírito Santo. Que nós consigamos
dominar esta natureza pecaminosa que habita o nosso coração. Que nós possamos colocar tudo sob o comando de Cristo, para que possamos ser renovados todos os dias. Fica conosco, nos dê um sábado sob a tua proteção, sob o teu cuidado, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.